Nossa, o que tá acontecendo aqui? É a imigração europeia em Santa Catarina, Isadora. Top, é um pretzel pra você. Um colono alemão acabou de fazer, acha quentinho. Que delícia! Eu vi vantagem. Toda essa misturança cultural. Esses povos influenciaram muito na cultura do estado de Santa Catarina, trazendo não só sua força de trabalho, mas seus valores, seus costumes e suas tradições. E a sua gastronomia. É a imigração europeia chegando em Santa Catarina. Vieram lá do velho mundo pra viver e trabalhar. Tinham muito que aprender e a nova terra cultivar. Bela e Santa Catarina, de misturas culturais. Um estado que preserva os costumes ancestrais. Os europeus vieram porque queriam melhorar de vida. Estão no Brasil inteiro e também em Santa Catarina. Nossa, que coragem dessa gente que veio pro Brasil quando só tinha mata nativa. Cruzar o Atlântico para chegar num país novo, com um clima totalmente diferente e ainda construir suas cidades com pouco ou nenhum auxílio? Oxe, não era para qualquer um mesmo. Realmente foi um salto pro desconhecido. Mas como será que eles ficaram sabendo que podiam vir pra Santa Catarina? Por causa da publicidade, é claro. Publicidade? Ah, sim. Tinha publicidade em tudo que era lugar para atrair imigrantes europeus. O Brasil era uma enorme terra fértil e não tinha população suficiente para cultivá-las. As terras de Santa Catarina eram atraentes para os europeus não só pelo relevo, como também pelo clima frio, sendo similar à sua terra natal. Ah, mas Santa Catarina é um pedacinho do paraíso mesmo. Eu também mudaria para lá. A primeira imigração depois dos portugueses aconteceu em 1829. Aproximadamente 600 colonos vieram de Bremen, na Alemanha. Eles formaram a primeira colônia alemã de Santa Catarina, de São Pedro de Alcântara, localizada no caminho que ligava Desterro a Lages. A primeira? Então tiveram outras colônias alemãs? Ah, sim! Muitos povos vieram para Santa Catarina, principalmente alemães e italianos, durante todo o século XIX e começo do século XX. Vamos conferir algumas delas. Colônia São Pedro de Alcântara, Colônia Nova Itália, Colônia Itajaí, Colônia São Paulo de Blumenau, Colônia Dona Francisca, Colônia Nova Veneza, Colônia Dreisenlinden. Uau! Então os europeus se espalharam pelo estado inteiro. Por isso que Santa Catarina tem tanta influência desses povos. O sonho de uma vida melhor parece que deu certo, né? Tuti, esse é o Titanic? Não, Isadora. Esse é o modelo do navio Principessa Maria, um dos navios que trouxeram os imigrantes europeus para o Brasil. Eram navios bem mais simples que o Titanic. A viagem durava em média 40 dias e essas embarcações ofereciam poucas condições de segurança, higiene e saúde. Ixi, ainda bem que hoje em dia tem avião, né? Por que será que esses imigrantes decidiram vir pro Brasil? Porque a vida deles não estava nada fácil na Europa. No século XIX, alguns países enfrentaram crises sociais, políticas e econômicas. Isso por causa do crescimento da população e do surgimento das indústrias. As indústrias demandavam muita produção de matéria-prima e os camponeses ficaram sem terras suficientes para o cultivo de alimentos. Muitos camponeses foram para as cidades à procura de emprego, mas nem todos conseguiam sustento para suas famílias.
Então eles estavam enfrentando a ameaçadora Revolução Industrial? Isso mesmo, Isadora. A população passava fome e não via perspectiva para melhorar de vida. Diante deste cenário, se mudar para a América era uma opção atraente para mudar de vida. O governo brasileiro oferecia entre 15 e 60 hectares de terra a serem pagos em até 7 anos. Ah, agora eles podiam trabalhar em suas próprias terras e progredir com seu próprio trabalho. Acho que pela minha liberdade financeira, eu seria capaz de mudar de vida drasticamente. Gente, assim não dá. Vamos embora. Oi, Atena! O que aconteceu com eles? Alguns colonos ficaram frustrados com a recepção no Brasil. Sério? Mas o que foi que aconteceu? O projeto de colonização de Dom Pedro II previa a distribuição de lotes, sementes, ferramentas e outros incentivos para os imigrantes agricultores. Porém, problemas relacionados com a localização da colônia, atraso no pagamento dos auxílios prometidos e ainda ataques de grupos indígenas provocaram a partida de muitos imigrantes. Não foi um período fácil pra ninguém, né? De um lado, os indígenas tendo suas terras invadidas e tentando recuperá-las. Pelo outro, colonos imigrantes sendo largados em uma mata nativa. E não se esqueça dos africanos. Milhares foram trazidos da África pelos portugueses e escravizados. Eles possuíam grande conhecimento da agricultura para o clima do Hemisfério Sul. Foram 300 anos de exploração escrava no Brasil. Quando a escravidão foi abolida, surgiu a política de branqueamento. Os negros se tornaram indesejados e não receberam as mesmas ofertas que os europeus para cultivar as terras brasileiras. Ai, me corta o coração pensar nessa época. Mas nem tudo foi de cortar o coração. Você sabia que foi um romance que fundou a cidade de Joinville? Um romance? Como assim? Por causa de um casamento. Dona Francisca, a filha de Dom Pedro I, recebeu como dote uma grande área de terra em Santa Catarina. Ela se casou com o príncipe francês Francisco Fernando de Orleans, príncipe de Joinville. Em 1851, fundava-se a colônia Dona Francisca, com a chegada de imigrantes suíços, alemães e noruegueses. Ah, agora eu entendi por que Joinville é a cidade dos príncipes. Outra colônia que se desenvolveu na mesma época da Dona Francisca foi a São Paulo de Blumenau, fundada por Hermann Bruno Otto Blumenau. Aparentemente, Hermann pretendia fundar uma colônia autossuficiente, pois havia uma diversidade de profissionais. Talvez por causa disso, Blumenau se transformou em um importante centro industrial do estado. Nossa, que incrível! Assim como Blumenau, devem ter tido outros visionários. Com certeza! Muitos visionários que transformaram o futuro de Santa Catarina. Andreas Thaler foi outro exemplo disso. Ele encontrou no oeste de Santa Catarina o lugar perfeito para os austríacos e fundou a colônia Dresden-Linden, que significa 13 tilhas, o nome atual da cidade, o Tirol brasileiro. Ai, peraí, eu vou começar a fazer a minha lista de lugares pra visitar. Eu não posso perder nenhum desses que você falou. Oi, Mona Lisa! Quer dizer, então, que muitos dos seus conterrâneos vieram para Santa Catarina? Ah, sim, Isadora. Tutte buona gente. Você sabia que em 1950 existiam quase 100 mil famílias italianas em Santa Catarina? A comunidade era tão grande que praticamente não se usava a língua portuguesa. Hoje em dia, os descendentes italianos correspondem aproximadamente à metade da população do estado. Metade da população do estado? Santo Dio! Os italianos, com a sua tradição na produção de vinho, adaptaram a técnica para o solo e o clima catarinense. E logo se tornou uma produção em larga escala. Olha, mas agora eu vi vantagem, hein? Os imigrantes trouxeram seus conhecimentos para Santa Catarina, acelerando o desenvolvimento do estado. Essa foi a ideia mesmo, Rex. Cada profissional, com a sua expertise, impulsionava o desenvolvimento da sua área. Veja os poloneses, por exemplo. Eles tinham experiência na fabricação de teares manuais e assim transformaram Brusque em um berço da fiação catarinense. Então os imigrantes foram realmente muito importantes para o estado. E foram escolhidos a dedo, Isadora. Era muito importante a vinda de pessoas com profissões diversas para diversificar o desenvolvimento do estado.
Também se dava preferência para famílias que tinham muitos filhos, tanto para ajudar os pais nas atividades, como para acelerar o aumento da população. Faz sentido. Naquela época, as pessoas costumavam casar mais cedo, né? Só para você ter uma noção, em apenas 10 anos, a colônia Dona Francisca já contava com aproximadamente 3.000 moradores, 70 engenhos de mandioca, 30 de açúcar e mais 30 fábricas. Já em Blumenau, depois de 20 anos de sua fundação, contava com aproximadamente 6.000 habitantes, 90 fábricas e 30.000 cabeças de gado. Eita! Esses imigrantes não estavam perdendo tempo mesmo, ligados no turbo, isso sim. Os imigrantes também trouxeram sua cultura para Santa Catarina. Muitas festividades comemoram suas tradições, gastronomia, danças e músicas típicas. Isadora, vamos no diorama conferir uma festa dos imigrantes. Rex, você sabe pra onde tá indo? Ah, é claro que eu sei, Isadora. Estou escolhendo a segunda maior festa germânica do mundo e a maior das Américas. E isso é em Santa Catarina? Isso mesmo. Ah, que incrível! Eu sei que festa é essa. É a Oktoberfest. Oktoberfest de Blumenau. Você sabia que a ideia de trazer essa festa para Blumenau foi para levantar fundos para a reconstrução da cidade? Reconstrução da cidade? Como assim? No começo dos anos 80, a cidade inteira ficou embaixo d'água, assim como todo o Vale Europeu. As pessoas ficaram ilhadas nos apartamentos, em cima do morro, e muita gente perdeu tudo que tinha. O povo precisou de muita determinação para reconstruir o que foi perdido. E então veio a Oktoberfest, envolvendo os moradores em um sentimento de confraternização. Poxa vida, que bonita essa história de superação, Rex. Olha aí, nós de novo pedalando, pedalando. Vem, Isadora, tá na hora da centopeia! Antes nós já tava indo, agora tamo voltando. Olha ela! Quer dizer que conheceu um pouco sobre os imigrantes europeus em Santa Catarina, é? Sim, sempre importante conhecer nossas origens, não é mesmo? Me diga, qual é o impacto da escolha dos seus antepassados na sua vida hoje? Hoje eu aprendi que o salto para o desconhecido não é nada fácil. Precisa de muita coragem e ser um pouco visionário para conseguir mudar de vida. Toda escolha que você faz hoje pode impactar drasticamente a sua vida no futuro e das pessoas à sua volta. Só temos que reconhecer que somos o resultado de todas as escolhas do passado e buscar fazer boas escolhas sempre que possível. Muito bem, Isadora. Volte para sua casa e volte sempre que quiser para o Museu Passado da Hora. Estou ansiosa para te encontrar novamente.